7 de março, seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosânia. E hoje nós vamos aos últimos capítulos do livro de Deuteronômio, do capítulo 32 ao capítulo 34. Capítulo 32 diz assim a palavra: Escutem, ó céu e terra, e deem atenção às minhas palavras, que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra, que as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalha sobre as plantas. Eu louvarei o nome do Senhor. Anunciem a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Mas o seu povo se entregou ao pecado e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má. Povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que tratam o Senhor Deus? Ele é o seu Pai que os criou. Foi Ele quem fundou e firmou a nação de vocês. Lembrem do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos velhos que lhes contem o que se passou. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras. Ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada um o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. O Senhor deixou que o seu povo dominasse as montanhas, e eles se alimentaram das plantações dos campos. Deu-lhes mel de abelhas nos rochedos e fez com que as oliveiras produzissem em terreno cheio de pedras. Alimentou-os com leite de vaca e de cabras, e deu-lhes a carne dos melhores carneirinhos, carneiros e bodes, o melhor trigo e o vinho mais fino. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. Com os seus deuses falsos, eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifícios aos demônios, a deuses falsos, que não haviam adorado antes, novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram o seu protetor, desprezaram o seu Pai e Criador. O Senhor Deus viu isso, ficou irado e rejeitou seus filhos e filhas. Ele disse: Eu os abandonarei e então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira e fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúme de um povo que não é nação, e com gente sem juízo eu provocarei a ira deles. A minha ira se acenderá como fogo e acabará com tudo o que há na terra. Ela queimará até o mundo dos mortos e incendiará as bases das montanhas. Farei cair sobre eles desgraça sem fim e os ferirei com muitos sofrimentos. A fome os matará. Febres e doenças sem cura os destruirão. Mandarei animais selvagens para atacá-los e cobras venenosas para picá-los. Fora de casa morrerão na guerra, e dentro de casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos também. Eu os poderia ter espalhado pelo mundo inteiro, e todos os esqueceriam. Porém eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que haviam derrotado o meu povo, afirmando que não foi eu, o Senhor, quem os destruiu. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Se eles fossem sábios, entenderiam porque foram derrotados, saberiam qual a razão do seu castigo, porque foi que 1000 deles fugiram de um só inimigo e 10.000 foram perseguidos por 2. Foi porque o seu protetor os abandonou, o Senhor Deus os vendeu aos inimigos. Os deuses dos nossos inimigos não são tão poderosos como o nosso Deus. Os próprios inimigos dizem isso. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra. São como parreiras que dão uvas que não prestam, uvas amargas e venenosas.
são como vinho feito de veneno de cobra, do veneno mortal das serpentes. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-los. Deus se vingará, ele acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão. O dia da desgraça deles está chegando depressa. O Senhor Deus terá pena do seu povo, quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo: onde estão os seus deuses? Onde está o protetor, em quem vocês confiavam? Vocês lhes ofereciam sacrifícios, eles davam animais e vinho, pois que agora eles os ajudem, que eles venham socorrê-los. Saibam todos que eu, somente eu, sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Glória a Deus. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isto. Afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim. Até os prisioneiros serão mortos. Que todas as nações louvem o povo de Deus. Deus se vingará dos que mataram os seus servos. Ele se vingará dos seus inimigos e perdoará os pecados do seu povo. Moisés e Josué, filho de Nun, recitaram essa canção inteira na presença do povo. As últimas ordens de Moisés. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei de Deus e então disse: pensem bem em tudo o que lhes ensinei hoje e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo o que está escrito nesta lei de Deus. Não pensem que esta lei não vale nada, pelo contrário, é ela que lhes dará vida. Se vocês obedecerem a esta lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor Deus disse a Moisés: vá até a serra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba o Monte Nebo na altura de Jericó, que fica no outro lado do rio. Lá de cima você verá a terra de Canaã que estou dando ao povo de Israel. Você vai morrer ali no monte, como Arão, o seu irmão, morreu no Monte Or. Vocês dois foram infiéis a mim, diante do povo de Israel, quando estavam perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram. Por isso, você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. Deuteronômio 33, a bênção das tribos. Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu essa bênção ao povo de Israel. Ele disse: o Senhor Deus veio do monte Sinai. Ele surgiu como o sol por cima de Edom, e do monte Parã brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Moisés lhes deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. O Senhor Deus se tornou o rei do povo escolhido, quando as tribos e os seus chefes se reuniram. Moisés disse isso a respeito da tribo de Ruben: que Ruben viva e nunca morra, que o seu povo seja sempre numeroso. A respeito da tribo de Judá, isso o que Moisés disse: ó Deus, ouve a oração de Judá, e junta aquela tribo novamente ao teu povo. Luta a favor deles, ó Deus, e ajude-os na luta contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, ele disse: ó Deus, tu deste o Tumim e o Urim aos teus servos que escolhestes. Tu os pusestes à prova em Massá, e perto das fontes de Meribá discutistes com eles. Então são mais dedicados a ti. Eles são mais dedicados a ti do que os seus próprios pais, e do que os seus irmãos e filhos. Eles obedecem às tuas leis e cumprem a tua aliança. Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo, queimarão incenso na tua presença e no teu altar oferecerão sacrifícios. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faze com que ela seja cada vez mais forte, que tudo o que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com seus inimigos para que nunca mais se levantem. Moisés disse a respeito da tribo de Benjamim: o Senhor Deus ama a tribo de Benjamim e sempre a guardará. Deus cuidará deles o dia inteiro e eles viverão debaixo da sua proteção. A respeito da tribo de José, ele disse:
Que o Senhor Deus abençoe as terras de José, dando-lhes muitas chuvas do céu e fontes das profundezas da terra. Que Deus dê a essas terras frutas amadurecidas pelo sol e as abençoe em boas colheitas. Que os montes antigos produzam ricas colheitas. Que Deus abençoe a terra e tudo que há nela, dando-lhe tudo o que é bom. Que o Deus que apareceu no espinheiro e fogo seja sempre bondoso para com eles. Que todas essas bênçãos venham sobre a tribo de José, pois ele foi o mais importante dos seus irmãos. Ele tem beleza de um touro novo e chifres como os de um boi selvagem. Os seus chifres são os milhares de pessoas da tribo de Manassés e os milhares e milhares da tribo de Efraim. Com eles, José ataca os seus inimigos e os persegue pelo mundo inteiro. A respeito das tribos de Zebulon e Issacar, foi isso que Moisés disse: que Zebulon fique rico no comércio com outros países, e Issacar enriqueça negociando dentro do país. Eles convidam os povos para virem à sua montanha, e ali oferecem os sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar e as riquezas das suas praias. A respeito da tribo de Gade, ele disse: bendito seja Deus que aumentou as terras de Gade. O povo de Gade espera como leão, para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Eles ficam com a melhor parte da terra prometida. Foi-lhes dada a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis e aos mandamentos do Senhor, quando os líderes do povo se reuniram. A respeito da tribo de Dan, ele disse: Dan é como um leãozinho que vive saltando na terra de Bazã. A respeito da tribo de Naftali, ele disse: Deus abençoe ricamente o povo de Naftali. As suas terras vão desde o lago da Galileia até o sul. A respeito da tribo de Azer, ele disse: de todas as tribos, Azer é a mais abençoada. Que o povo de Azer seja muito querido pelas outras tribos, e que nas suas terras haja muitas oliveiras. Que as suas cidades sejam protegidas com portões de ferro, e que os seus moradores vivam sempre em paz. Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus, forte e majestoso. Ele atravessa os céus e, montado sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. O povo de Israel vive sempre seguro. Vive em paz numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz. Não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo e a sua espada, para dar proteção e vitória a você. Israel, os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia, e você tomará posse das suas terras. Último capítulo 34, a morte de Moisés. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo, e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Dali, o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Nun, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava, face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei,
os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Amém. Quer falar alguma coisa específica? Eu marquei algumas coisas aqui e eu vou começar com aquela que inicialmente foi a que mais me chamou a atenção. No capítulo 32, que foi o primeiro capítulo, né? No versículo 4. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Cântico de Moisés. O que eu queria falar aqui, que foi exatamente o que me veio na mente no momento que eu estava lendo. Quantas e quantas vezes nós, ao julgar os feitos de Deus na nossa vida, ou até mesmo na vida de outras pessoas, nós muitas vezes não entendemos e até julgamos de certa forma errado. Como assim, Lana? Como assim? Da seguinte maneira. Às vezes você vê aquela pessoa que é fiel ao Senhor, que faz a obra de Deus e de repente aquela pessoa é assolada por uma calamidade. Você vê aquela pessoa que viveu a vida inteira buscando a presença de Deus e de repente aquela pessoa sofre uma perda. Ou então ela vivencia uma doença, uma enfermidade. E isso é humanamente falando comum. Porque o que a gente faz? Porque que Deus permitiu que essa pessoa que serviu a Ele a vida inteira tivesse uma doença dessa, ou sofresse uma calamidade como essa, ou perdesse um filho dessa maneira. Quando eu li o livro Decepcionados com Deus, inclusive, se aborda muito essa questão. E o que o autor aqui no capítulo 32 está falando, no Cântico de Moisés, o que Moisés está dizendo é que ele é perfeito e justo em tudo que ele faz. A questão é, como que nós, servos de Deus, podemos ter esse olhar? Porque eu estou falando isso mesmo numa situação que Moisés, ao fazer esse canto, já sabia que Deus havia determinado que ele não entraria na Terra Prometida. Então, mesmo assim, Moisés disse, ele é perfeito e justo em tudo que faz. Mesmo eu tendo andado 40 anos suportando esse povo, aturando esse povo rebelde, aturando esse povo que vivia se levantando contra mim. A gente vê várias passagens na Bíblia que, dentro do contexto do Pentateuco, após a saída do Egito, do povo até se macumunando para matar Moisés. E aí, mesmo assim, Moisés entende como perfeito e justo a decisão de Deus de não deixar ele entrar na Terra Prometida. Quantas vezes a gente julga Deus injusto por não deixar nós entrarmos na nossa Terra Prometida? Por a gente não ter o casamento dos sonhos, o trabalho dos sonhos, a faculdade dos sonhos, coisas por aqui, a formação dos sonhos, por aqui, porque Moisés estava falando também daquilo ali, embora ele vivesse numa dimensão além daqui, né? A gente vê que Moisés realmente, por isso que está falando aqui no último capítulo, nunca houve, né? Nunca houve, nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés. O que o Senhor fala, faça é fácil, porque Moisés é claramente evidente em tudo aqui que ele faz, em cada passo que ele dá para Deus, que ele vivia além dessa coisa terrestre, ele vivia muito no mundo de Deus, né? Moisés, ele vivia muito ali com Deus, tanto que Deus o sepultou, né? E a intimidade de Moisés com Deus era tão grande que mesmo Deus não deixando ele entrar na Terra Prometida, ele tinha essa convicção, o Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo em tudo que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça. Eu penso assim que, trazendo para o nosso dia de hoje, nós temos uma tendência de viver muito aqui, voltando ao fator de Moisés ter sido um homem espiritual. De falar fulano é espiritual, aquela irmã espiritual, aquele irmão espiritual. Espiritualidade vai muito além, né, de uma aparência física, de um posicionamento físico, né? Ele realmente é algo que eleva a pessoa além dessa terra, né? E mais uma vez aqui, eu realmente fui tocada com esse detalhe que a gente está falando, porque é um sonho, é um desejo do meu coração, sempre estar além daqui. Inclusive eu falo muito isso, né, quando a gente está conversando, quando eu estou ministrando, e a gente percebe que Moisés é um exemplo disso. E por isso, ele sabia o que ele estava dizendo, né, quando
quando ele sempre professava esse Deus, né? Ele sabia porque ele tinha intimidade com esse Deus, além das coisas daqui, que essa geração hoje vive muito aqui. Lá também, né, pelo jeito, né? Mas a gente percebe que não muda, né, as gerações, as coisas continuam sendo as mesmas, não sei, só muda mesmo alguns cenários, né? Mas a gente percebe que Moisés realmente foi um homem além daqui. E o que me leva a ter essa compreensão muito semelhante à sua é a maturidade que ele teve, mesmo Deus dizendo para ele não, você não vai entrar na Terra Prometida. Mesmo ele tendo vivido 40 anos, gerando essa expectativa. Gerando expectativa. De entrar na Terra Prometida. Toda aquela guerra. E ele ouviu o não de Deus. Não, você vai subir o Monte Nebo, vai ver a terra, mas não vai entrar nela. E mesmo assim ele continua amando exaltando e exaltando a Deus. Aí quando você estava falando, eu pensei no background de Moisés, né? Quem foi Moisés, né? De onde Moisés saiu? Que situação ele nasceu? Como é que ele foi criado? Eu acredito, eu sou muito peculiar nisso. Eu acredito que lá no palácio ele era uma pessoa muitas vezes menosprezada. Porque ele era adotivo, né? Aí tinha lá os filhos legítimos, né? Dentro do palácio de Faraó. Então eu penso assim, para nós é fácil dizer, mas é claro, Deus falou com ele na sarça ardente, mas é claro o quê? Pensa no background desse homem de Deus, né? Ele inclusive ele matou um egípcio, né? Quando estava atacando começou a agir com as suas próprias mãos, né? Um dos seus patrícios ali. E quer dizer, quem foi Moisés? Um homem normal. Um homem de carne e osso como eu e você, como você que está assistindo esse devocional. Então, assim, não temos que deixar de pôr desculpas nos nossos backgrounds, no que nossa mãe foi, do que nosso pai foi, do que nossa história foi, no ambiente que nós vivemos, aquilo que recebemos. Na verdade, quando nós conhecemos a Deus, essas coisas ficam por aqui. E eu percebo o homem de Deus, Moisés, realmente batendo a poeira de tudo que ele foi e tomando posse daquilo que ele seria em Deus. Por isso que ele foi esse homem, esse profeta espiritual. E aí eu concluo, na mesma linha, com o versículo 15. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e salvador. Ou seja, existem aqueles que ouvem não de Deus, mas continuam firmes. E existem aqueles que prosperam e abandonam o Senhor. Que a gente possa entender que Deus sabe como tratar com cada um de nós. É verdade. Porque os não de Deus na nossa vida e porque também dos sims de Deus na nossa vida. Mas que a gente nunca duvide de que Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. E julga com honestidade. Esse é o nosso Deus. Fique com essa palavra. E amanhã a gente entra em Josué. Eita, que tão lindo! Amém? Deus abençoe vocês. Até Josué primeiro. Não esquece de deixar o seu like. Isso, gente.